Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e de poder ministrar a sua palavra. Quero agradecer também aos irmãos, pela atenção que me têm dado, pelo carinho também. E dizer que hoje nós vamos estar iniciando mais um trimestre, o segundo agora. E essa nova revista, ela tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo sangue da promessa. Bom, irmãos, a maior parte do conteúdo que nós iremos estudar será retirado da carta aos Efésios. Por isso eu queria sugerir aos irmãos que lessem essa carta, que se aprofundassem nessa carta. Ela tem apenas 6 capítulos, 155 versículos, é uma carta bem curta, mas assim, de uma importância tremenda para o nosso crescimento espiritual. Por isso eu sugiro que leiam. Ela nos mostra como somos redimidos, como fomos e somos redimidos por Deus e como nós devemos nos comportar em relação ao reino de Deus e em relação ao mundo. Por isso ela é de uma importância tremenda, além de nos mostrar, irmãos, que somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça da igreja. Bom, o nosso textuário, ele está em Efésios 1, versículo 2, e diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para Jesus, para a igreja. Leitura bíblica em classe. Hoje essa leitura bíblica ela está em 2 livros. O primeiro está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. E o outro está no livro de Atos, capítulo 19, de 1 a 7. Seria muito importante que, se você pudesse, desse um pausa agora e lesse esse texto, para que você até pudesse ter uma noção melhor do que será falado durante a lição. Amém? Esta é uma lição assim, bem introdutória, Especificamente ela fala da autoria, do destinatário e também do propósito dessa carta, e que Deus nos ilumine no decorrer dessa lição. Bom, irmãos, o primeiro ponto fala sobre a autoria. A autoria da carta aos Efésios é indiscutível, porque logo no primeiro versículo nós podemos ver Paulo se apresentando como autor desta carta. Diz bem assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então não tem como discutir que Paulo é o escritor dessa carta. Mas além de Paulo escrever aos Efésios, ele escreveu ainda mais 12 cartas, o que faz de Paulo o maior escritor do Novo Testamento. Mas uma coisa que nós devemos ter em mente é que as palavras que foram escritas por Paulo, elas não partiram da vontade humana ou do conhecimento intelectual, teólogo que Paulo tinha. Não, foram palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, que surgiram do coração de Deus. Paulo foi apenas um instrumento usado por Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, irmãos: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo, ele foi apenas um instrumento usado por Deus, como tantos outros, na história da Bíblia. Outra coisa também que nós devemos observar, irmãos, é que ele sempre se apresentava em suas cartas como o nome de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E eu já vi pessoas pregando, dizendo que este foi o nome que ele recebeu de Deus quando ele se converteu. E não está certo, não é verdade? Não está certo. Paulo, na verdade, tinha 2 cidadanias, uma hebraica e uma também romana. Ele tinha uma cidadania hebraica, e lá ele era conhecido como Saulo, e ele também tinha uma cidadania romana, onde ele era conhecido como Paulo. Saulo ele recebeu em homenagem ao rei Saul, que eram da mesma tribo, da tribo de Benjamim. E Paulo veio, acredito que sugiro que foi o pai dele, que era romano, deve ter escolhido, que significa pequeno. Ele tinha 2 nomes então, e em Atos 13, versículo 9, você pode conferir isso. Agora ele escolhe o nome de Paulo. Por quê? Porque era uma forma mais fácil dele pregar para os gentios. Esse nome seria mais bem aceito entre os gentios, porque Roma é uma cidade gentia. Então, como ele pregaria para esses povos, eu creio que ele escolheu esse nome de forma estratégica, certo?
E tanto que ele fala bem assim, em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me de louco para ganhar os loucos. Então Paulo, assim, era um homem além de muito sábio, né? Um homem que usava muitas estratégias para divulgar o Evangelho. A confirmação do seu apostolado. Irmãos, naquela época, para você ser considerado um apóstolo genuíno, era necessário você ter andado com Jesus, você ter ouvido os ensinamentos da sua própria boca. E Paulo não tinha isso em seu currículo, né, digamos assim. Mas Paulo, ele teve uma experiência pessoal com Cristo. Isso está no capítulo 9 de Atos, que aconteceu quando ele estava indo para Damasco com a carta, com a ordem, né, do sumo sacerdote para prender os cristãos que estavam naquele lugar. E de repente, no meio do caminho, né, ele é rodeado por um grande esplendor de luz, cai em terra, né, e então Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Essa experiência pessoal que Paulo teve com Cristo, irmãos, confirma o apostolado dele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que tudo é possível que crê. Se você continuar lendo a história, o capítulo 9, lá no versículo 15, diz bem assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Humanamente falando, irmãos, é impossível, é quase impossível imaginar a conversão de Paulo. Até os cristãos da época tinham medo, tinham terror de Paulo, né? Jamais o cristão, por maior fé que tenha, imaginaria que aquele homem era um vaso escolhido de Deus. E era. Está escrito no versículo 15, Deus o escolheu. E eu quero dizer, irmãos, que Deus escolheu a cada um de nós. Por isso, não desista. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu esposo, da sua esposa, não desista do seu irmão, da sua irmã, nem mesmo desista do seu vizinho, meu irmão, porque eles também são escolhidos de Deus. E eu creio que assim como aconteceu com Paulo a caminho de Damasco, um dia também a luz irá brilhar em sua casa e em seus arredores. Amém? Creia nisso tão somente. Ponto 3, uma epístola da prisão. Quer dizer que essa carta ela foi escrita de dentro de uma prisão. Nós sabemos que Paulo ele fez 3 viagens missionárias, certo? Ao redor do mundo. E durante essas viagens, ele enfrentou pelo menos 3 prisões, ou até mais, né? Durante suas prisões, irmãos, ele escreveu 4 cartas que fazem parte do Novo Testamento. E uma delas é a carta aos Efésios. Ele escreveu quando estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar, onde ele ficou mais ou menos 2 anos ali. As outras cartas que ele escreveu foi Filipenses, Colossenses e Filemão. E o que nos chama a atenção é como ele sempre inicia suas cartas, sempre dizendo assim: graça e paz. Partindo do princípio que Paulo estava preso, parece até estranho, né? Graça e paz. Mas a resposta disso, irmão, está em Gálatas 2, versículo 20, que diz bem assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo também pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, que nesse momento de isolamento, presos, né, em nossas próprias casas, sem muitas das vezes poder ir até a igreja cultuar com os irmãos, que nós possamos também, irmãos, viver pela fé. Não tenha medo, Deus está conosco, Ele está no controle de tudo. Viva pela fé no Filho de Deus, como diz Paulo. Aproveite esse tempo para estar mais tempo com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com teu Pai, porque Ele em secreto te ouvirá. Aproveite esse tempo que você tem para passar mais tempo com sua família, para aumentar os laços familiares, né? E uma coisa é certa, irmã, independente do lugar ou da situação que você está passando, irmão, a graça e a paz de Cristo não falhará na sua vida. Cristo te guardará, porque Ele te ama. Bom, irmãos, o ponto 4, ele trata da data, né?
A carta aos Efésios ela foi escrita entre os anos 60 e 61 depois de Cristo. Nessa época, Paulo estava em Roma, preso em uma prisão domiciliar. E essa carta foi levada até a igreja de Éfeso por um amigo conhecido como Tíquico. Ele era amigo de Paulo. O interessante é que naquela época, o mensageiro ele tinha não somente a responsabilidade de entregar a carta, como fazem os correios hoje, mas principalmente ele tinha o dever, a incumbência de transmitir os sentimentos do autor. Ser um mensageiro naquela época, irmãos, era de uma responsabilidade tremenda. Ele deveria ser amigo íntimo daquela pessoa, ter um relacionamento de amigo, ser uma pessoa de confiança para poder exercer essa função. E Tíquico, que era amigo de Paulo, você pode conferir isso em Colossenses capítulo 4, versículo 7. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Aprendemos que o Senhor confiou em nós. Até os anjos, vocês sabiam que até os anjos desejaram essa missão de evangelizar o mundo? Mas Deus confiou ela a nós. Além de filhos amados, irmãos, também somos seus amigos. Cristo disse em João 15,15: eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Ele nos escolheu, Ele nos nomeou para uma missão, transmitir o amor dEle pela humanidade, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa missão e que nós possamos cumprir da melhor forma. Bom, irmãos, capítulo 2 fala sobre destinatários, e o ponto 1 tem como a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, era um grande centro comercial da época, era bem localizada, cidade marítima, tinha mais ou menos 500 mil habitantes e chegou a ser o segundo maior centro comercial do Império Romano. Ela ficava localizada na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia, E Éfeso também é conhecida como, significa desejada. O ponto 2 trata da religiosidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade gentílica, Tinha uma cultura pagã e tinha um povo idólatra. Havia em Éfeso, irmãos, um templo, o templo da deusa grega Artemis, que também era conhecida como Diana para os romanos. E vinham pessoas de todos os lugares do mundo para cultuar ali em seu templo. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era responsável também por boa parte da economia da cidade. E toda essa estrutura, toda essa idolatria, irmãos, ela começou a se desmoronar com o tamanho impacto da palavra e dos milagres que aconteceram ali, através do avivamento que chegou naquele lugar com Paulo e aqueles 12 discípulos que estavam ali. Em Atos 19, 27, é relatado uma parte disso. Eles temeram que o templo se tornaria em nada, Tão grande que foi o impacto da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa, confie nela, Que Deus possa estar sempre ministrando isso em seu coração. Ele diz bem assim: obras maiores do que essa farão. Creia nisso. Ponto 3 fala sobre a igreja de Éfeso. Bom, irmãos, Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Éfeso, mas foi através dele que Deus trouxe o grande avivamento ali, naquele lugar. Paulo ministrou durante mais ou menos 3 anos naquele lugar. E aparentemente era uma igreja espiritual, chegou a ser pastoreada por João, antes dele ser levado para a ilha de Patmos. Éfeso também é vista, irmãos, como a igreja do amor esquecido, E ela é citada em Apocalipse. Apocalipse 2,5 cita, diz bem assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, pois senão tirarei o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, Cristo, irmãos, rejeita toda a igreja que não se arrepende e continua desobedecendo ao Senhor Jesus, Ela pode às vezes até existir, mas ela não é mais luz na escuridão. Que Deus tenha misericórdia de nós. O ponto 4, ela fala sobre a saudação epistolar de Paulo. Paulo ele sempre inicia suas cartas com uma saudação, certo? E essa saudação o identifica como apóstolo da parte de Deus, escolhido por Deus, não por homens. Mostra também que a carta é para a igreja de Cristo, para os santos e fiéis. E ele sempre saúda com graça e paz. Graça, irmãos, é o favor imerecido, e paz é o fruto recebido por aqueles que estão debaixo da graça de Jesus. Amém? Para finalizar, a gente vai entrar no ponto 3, propósito e mensagem. O propósito, a resposta está no capítulo 1, versículo 15 a 19. Nós podemos ver ali Paulo ansiando profundamente que seus leitores crescessem na fé
e no conhecimento, e fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Então o propósito da carta aos Efésios era que os cristãos que estavam ali na época, né, fossem cheios do Espírito Santo e crescessem na fé e no conhecimento. E a mensagem desta carta, ela tem o objetivo de mostrar que o cristianismo não é fundamentado em homens, e sim na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também nos mostra que Deus ele requer um padrão de conduta para a sua igreja, com base na sua palavra, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Deus requer, irmãos, que o seu povo viva em unidade, em adoração, serviço, que vivam no Espírito e principalmente em obediência à sua palavra, né? Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Eu quero finalizar lendo Romanos 12, de 9 a 21. Diz bem assim: o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, não sejais vagarosos no cuidado, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai-vos com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade, abençoai-vos aos que vos perseguem, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, é isto que Deus espera de nós, nada menos, né? Fica aí o meu muito obrigado, que Deus nos abençoe, né? Que Ele esteja renovando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé, iluminando a nossa caminhada, né? Se esta palavra, se ela foi edificante para a sua vida, deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, né? E que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado.